Com isso, nós aprendemos muito mais do que viemos aqui falar. Hoje nós trazemos o tema de Ferdinando do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito em 1862, Missão do Homem Inteligente na Terra. Estivemos aqui recentemente fazendo uma palestra e abordamos o tema que a inteligência é um dos atributos da alma. O pensamento também é um dos atributos da alma. E a vontade também é um dos atributos da alma. Com essas três ferramentas, nós conquistamos a nós mesmos. Nós conseguimos nos elevar espiritualmente se nós utilizarmos destas ferramentas. Porque as leis divinas que contemplam a todas nós e que está em nossa consciência, é uma criação divina, né? A lei da reencarnação, de causa e efeito, a lei de evolução, a lei de sociedade, enfim. Todas essas leis que nós viemos estudando nos grupos de estudo que a casa nos oferece, elas nos dão a ferramenta para nós utilizarmos, para nós interagirmos com essas leis, para nós aprendermos a respeitar estas leis. E esses atributos que carregamos em nossas almas, elas nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores se nós soubermos fazer uso delas. Mas na noite de hoje, pelo tema que nós escolhemos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos nos atentar à inteligência. E vamos falar um pouquinho dela. Ainda Ferdinando nos diz: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto este saber tem limites, muito estreitos no mundo em que habitais. Nós somos muito felizes na escolha da mensagem hoje do livro Fonte Viva de Emmanuel, que fala da verdade, né? No momento atual que estamos vivendo, e com essa ferramenta que é a mídia, que nós fazemos bom uso, nem sempre, né? Não somos tão felizes assim ainda com a nossa inteligência de utilizarmos essa ferramenta de uma forma positiva, mas ainda assim nós estamos lá dando as nossas opiniões e tudo mais, principalmente na área política que estamos atuando hoje muito com um pouco mais de maturidade que atuamos no passado, mas nós ficamos brigando ali por verdades que nem sempre são tão verdades assim. Porque, como nos alerta os estudiosos do Espiritismo, né, de Divaldo Pereira Franco, que tem três aspectos à verdade: a minha, a sua e a verdade que é verdade. E esta é intocável. Então nós estamos hoje vivendo um momento tão atribulado, tão de discussões, de bateção de boca, onde o nosso orgulho, esse monstro que existe dentro de nós e que nós alimentamos quase que diariamente, nós brigamos por verdades que nem são tão verdades assim. Brigamos por situações que nem têm tanta importância assim. Que depois que se passa algum tempo, nós olhamos para trás, meu Deus, nós discutimos por assuntos que hoje não têm valor nenhum. E lá atrás nós brigamos, ficamos em desarmonia com pessoas que nós amamos, por motivos que perdem o seu valor essencial. Agora, se nós discutimos por verdades verdadeiras, e isso nós vimos muito no grupo de estudo, quando nós estudamos, que estamos ali em discussão sobre verdades que o Espiritismo nos trouxe através da codificação, aí a discussão tem um outro sentido, né? Conta uma lenda que um casal em viagem de turismo teve que fazer um passeio de barco entre um lado da margem e o outro lado da margem também. E durante o passeio, essa travessia desse lago, começaram a conversar com o remador do barco. O senhor mora aqui na região? Sim, eu moro aqui, vivi aqui o tempo todo. Mas o senhor não saiu dessa cidade pequena, não fez uma faculdade, não estudou? Não, minha atividade sempre foi essa, fazer a travessia de um lado do lago até o outro lado do lago. Não tive oportunidade a outras na vida.
nossa, mas eu sou professor de inglês, eu falo 5 línguas, eu falo francês, eu me formei, eu fiz pós-graduação, e o senhor não fez nada disso? Não, não fiz. Nossa, mas que lamento o senhor não ser tão inteligente. A minha mulher também aqui é formada, doutorada. E assim, a conversa se alongou. Lá na metade do lago, quando estava bem no meio da travessia, houve um probleminha e entrou água no barco. Aí ele perguntou ao casal, vocês sabem nadar? Não. Pois é, então agora vamos ter umas dificuldades, porque toda a inteligência que vocês têm agora vai ser pouco útil. Então, nós temos que compreender essa inteligência do homem na Terra, porque aquela pessoa que nos encontramos ali na rua simples, corcundinha, trabalhando, limpando a rua, ela tem inteligência também e deve ser valorizada. Porque talvez ela tenha experiência de vida e da sua construção espiritual que nós desconhecemos. E nós também temos muito para ensinar para ela. Então, esta vida de relação em sociedade, que nos dá essa oportunidade de nos relacionarmos, principalmente no seio familiar, que é onde estão os nossos maiores desafios, devemos considerar a inteligência de cada um e respeitar o limite de cada um. Porque como já estudamos dos livros que a casa nos oferece a oportunidade de aprender, cada um de nós está no estágio que está. E vai ter a oportunidade de chegar onde todos nós chegaremos um dia. Porque nessa construção toda, nessa história toda, só existe uma fatalidade. Nós seremos felizes. Ainda no livro na terceira parte do Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, tem a seguinte colocação: segue sempre marcha progressiva e lenta ao aperfeiçoamento da humanidade? A resposta: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, o povo não progride tão depressa quanto devera, Deus os sujeita de tempos em tempos, um abalo físico e moral que o transforma. Emmanuel tem um pensamento semelhante, que diz a mesma coisa, né? Quando um povo não evolui, Deus provoca um abalo físico e moral que alavanca o progresso da humanidade. A história nos conta isso, né? Não é o espiritismo que fala isso, é a história que nos conta isso. Hoje nós vemos o Japão, a Europa toda dizimada, com guerras, com essa violência toda e tudo mais. E olha o que são esses países hoje, né? Tem muito, o europeu hoje ele tem muito para ensinar para nós brasileiros. Temos muito que aprender com eles, por tudo aquilo que eles passaram e por tudo aquilo que Deus permitiu acontecer, mas existia uma inteligência por trás disso. Como diz aquele pensamento, atrás de um caos aparente existe uma lei inteligente. Então saímos do macro agora e viemos para o micro, lá na nossa casa, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Quem de nós aqui não passou por uma dificuldade grande, um momento difícil, e depois que tudo passou, olhou para trás e disse, hoje eu estou melhor do que estava antes. Nós vivenciamos isso no dia a dia. Ainda nesta pergunta tem um comentário de Allan Kardec. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva o pensamento e admira os desígnios divinos, percebe que o mal faz sair o bem. É muito difícil quando nós estamos no olho do furacão, vivendo aquela situação, é muito difícil para nós, porque nós só conhecemos essa parte da história, nós não conhecemos toda a construção dela. E esse raciocínio é sugerido que tenhamos quando vimos esses dramas que acontecem, né? Na nossa agora, recentemente, querida São José dos Pinhais, aconteceu tudo isso e nós simplesmente apontamos o dedo e não sabemos
que almas que estão envolvidas nesse drama, que corações são esses que estão sofrendo tudo isso, porque quem causa o mal ainda de toda a história é o maior sofredor. Acreditem nisso. Né? Nós lemos os romances, nós lemos as histórias. Se alguém aqui presente já leu Renúncia de Emmanuel, e se não leu, façam isso, que é um dos clássicos da literatura espírita. Conta a história de Alcione, que ela estava lá em Sírios, num planeta muito, mas muito mais evoluído do que o planeta Terra, e uma pessoa de relação de amor da vida dela estava para reencarnar, porque ele estava extremamente comprometido com as leis divinas, e ele está lá no umbral e faz uma prece pedindo: meu Deus, eu tenho que retornar, me ajuda, eu vou passar dificuldades, eu me conheço, eu sei das minhas limitações. Ela, lá em Sírios, pela ligação de amor com os dois, escuta essa prece, vai até ele e diz: eu vou pedir aos meus superiores para cumprir essa missão contigo. Ela retorna em Sírios, pede ao instrutor dela, isso no início do romance, e pede a ele: olha, deixa eu ir com ele sozinho não vai dar conta do recado e tudo mais. Mas, Alcione, a tua missão em Sírios? Não, mas são só 50 anos, passa rápido. Depois eu retorno e continuo com a minha missão em Sírios. E se vocês pesquisarem na internet, Sírios está lá na constelação e é uma das estrelas que compõem a bandeira do nosso Brasil. Isso eu pesquisei, porque eu fiz um trabalho a respeito disso. E aí ela vem, né? Se conhece, a história acontece mais ou menos em 1700, 1800. Então, se Alcione, o espírito dela, estava em Sírios em 1700, onde é que ela está hoje? Né? O que ela está... Onde que está trabalhando esse espírito de amor? Bom, a história é linda, não vou contar o resto, espero que tenha despertado em vocês o interesse em pegar esse romance e leiam. É um clássico da história. Mas para a gente ver assim que tudo que nós vivenciamos, tudo que nós nos comprometemos, muito desta história, nós nos comprometemos antes de vir para cá. E chegamos aqui, aí nos atrapalhamos, nos equivocamos e não utilizamos desta inteligência, que é um atributo da nossa alma, para nos desvencilharmos desse homem velho que existe dentro de nós. Emmanuel, do livro Fonte Viva, que eu gosto muito desse livro, uso bastante nosso material de consultas lá na casa. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Então, às vezes, quando a gente vê esses dramas da vida que acontecem, a gente fica descrédita de acreditar que aquelas almas que provocaram tanta dor no coração de uma mãe estão sobre a proteção divina. Mas o livre-arbítrio também é uma lei nossa, né? Nós temos o direito de errar para aprender. Então a vida nos permite cometer essas falhas. Agora, nós julgarmos como se nos entendêssemos mais inteligentes que eles e que não agiríamos assim se estivéssemos no lugar deles, é pouca humildade em nossa alma ainda. Nós temos que entender que cada um age de acordo com como compreende a situação que ele está vivendo. Emmanuel, ainda em Fonte Viva: em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Se duvidarmos de tudo isso, se entendermos: poxa, eu estou no caminho errado, acho que não é bem assim, então vamos só pelo caminho do bem, que nós já estamos no lucro. Não precisamos ter religião nenhuma, não precisamos
visitar templo nenhum, não precisamos ajoelhar para rezar. Façamos o bem, que nós já estamos no lucro. Utilizemos desta inteligência que nós temos, desta vontade que também é atributo de nossa alma, para mudarmos a nossa condição vibratória fazendo o bem. Porque nós somos preguiçosos, nós não gostamos de ler, nós não gostamos de estudar, nós não gostamos de arregaçar a manga e sair da nossa zona de conforto. Tudo isso é aceitável. Agora, não fazer o bem, nós estamos nos comprometendo diretamente a nós. A pessoa mais prejudicada em não fazer o bem somos nós mesmos. E a pessoa mais beneficiada em fazer o bem, a primeira somos nós, antes daquele que recebe. Ferdinando, se todos os homens que a possuem à vontade, dela se servissem de a inteligência, se todos os homens que a possuem, dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmo. Não precisamos nem citar exemplos aqui, né? Cada um de nós temos alguém que sabemos que está usando a inteligência de uma maneira muito infeliz, que estão usando da inteligência sem noção nenhuma de futuro, absolutamente nenhuma de futuro. E isso apesar de afetarmos nós como sociedade, mas a pessoa que mais está se comprometendo é aquela que está fazendo isso. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Aquelas pessoas que já partiram, né, se pudessem vir nos contar com a frequência que a gente gostaria, do que se existe mesmo, né? Eu fui criada em berço espírita e conheci, com 5, 6 anos de idade, eu via os meus pais frequentando trabalhos mediúnicos, estudando e tudo mais. Hoje minha mãe tem 91 anos e ela não frequenta mais a casa por questões físicas e tudo mais, mas tricotava alguns anos atrás com 3 colegas na casa. E as 3 tricotando ali roupinha de bebê, aquela coisa toda, a minha mãe comentou com uma delas: vamos fazer o seguinte, um pacto entre nós. Quem for de nós primeiro embora, vem nos contar para ver se é tudo isso mesmo que a gente lê. A Dona Maria, muito querida amiga nossa, disse: Assunta, o nome dela é Assunta. Assunta, não faça isso. Que maldade, você lê há mais de 50 anos os livros. Mas a minha mãe, ela nasceu e foi criada no convento católico. E conheceu o meu pai, que também se tornou espírita, dentro do convento. Os dois se conheceram, e foi amor à primeira vista. Saíram do convento. Então ela trouxe toda aquela cultura da Igreja Católica, não só dessa existência, mas de todas as outras, como todos nós que fomos filhos da religião católica. E isso ficou combinado, passou o tempo, a Dona Maria desencarnou. E algum tempo depois, alguns anos depois do seu desencarne, ela se comunica num trabalho mediúnico. E diz: Sunta, é exatamente como nós lemos. Eu sofri bastante porque passei pelo umbral, hoje cuido de crianças e tudo mais, mas reconheço minha limitação, eu tenho muitas dificuldades e tudo mais. Então, você receber essas informações te dá realmente, não, é fato, né? Não tem como, porque nós temos dificuldade de acreditar nisso. Outro dia, lendo uma reportagem, em 2009, nós tivemos um caso muito triste aqui em Curitiba, que um jovem tirou a vida de 2 meninos que entraram na preferencial, o caso se enrolou e tudo mais. Ele, um político muito famoso, aquela coisa toda. E a mãe do menino, que era de uma procedência mais simples, 2 anos depois que ele desencarnou, ele visita ela e diz: Mãe, não sofre mais, eu estou muito bem.
E ela disse que depois que ela recebeu isso em sonho, no entendimento dela, a vida dela mudou muito, porque ela realmente acreditou que o filho dela estava numa condição melhor e tudo mais, né? Isso traz um conforto para nós. Mas quando nós abusamos de nossa inteligência, sem noção nenhuma de futuro, nós nos comprometemos moralmente com tudo isso, né? Hoje nós somos adeptos, estudamos e temos a convicção de uma doutrina que nos esclarece muito disso. Então o nosso pecado, entre aspas, vai custar mais caro, porque pecar, entre aspas, na ignorância tem um preço, mas na sabedoria o custo é outro, né? Então nós temos que refletir bastante sobre isso. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Eu trouxe um resumo para nós lermos aqui, para não cansar muito vocês, e eu peço licença para ler, de uma preparação de um homem inteligente que viria à Terra, que está escrito no livro Cartas e Crônicas. Eu pedi ao Romeu, ele disse que tem aqui, se vocês se interessarem, é um livro interessantíssimo. Haroldo Dutra Dias, quem assiste ele no YouTube, sabe que ele usa muita referência deste livro. E no capítulo 28 do livro Cartas e Crônicas, tem uma mensagem Kardec e Napoleão. Eu vou ler, eu acho que vai dar tempo, mas são só 2 páginas. Eu tentei resumir o máximo possível para não se tornar cansativo, até porque eu não vou ler ela na íntegra, porque eu gostaria que vocês lessem. E se vocês não tiverem interesse pelo livro, se vocês entrarem na internet e colocarem o que está no quadro agora, vocês vão encontrar e vão poder baixar em PDF. Então vão poder ler em casa todo o livro, tá? Mas eu gosto de ler o livro no livro, então cada um tem o seu gosto. Mas eu resumi aqui, porque é muito interessante, para vocês verem como as nossas existências, elas não acontecem à toa. Como o nosso momento aqui, hoje, tem um objetivo, né? Nós somos preparados especialmente para estarmos no endereço certo, na casa certa, na família certa. Tudo foi muito ajustado, não foi a revelia que aconteceu. Mas vamos falar aqui de uma pessoa um pouquinho mais inteligente, bem mais inteligente que nós. Novembro de 1799, quando Napoleão se fizer o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, que marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera de expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, falanges de batalhadores do mundo gaulês, grupos de pioneiros da Evolução Hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição e destaque. Gregos ilustres, israelitas famosos, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé ali se mostravam, como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiânia, Hipócrates, Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís da França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal e Dante Alighieri, para mencionar apenas
alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. E, em planos menos brilhantes, cada um lá tem a sua luz. Encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluído muito dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois a palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis, clarins, soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes, do seio da noite que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras, que apareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as fiéricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos, mais ou menos o que acontece conosco quando nós dormimos e vamos para a espiritualidade. À frente vinha Napoleão, que centralizou os interesses de todos os circunstantes e ocupou radiosa poltrona que, de antemão, lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiram, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Goethe, Pestalozzi, que foi orientador de Allan Kardec, Pio VI, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. Conseguimos imaginar nós participando de uma reunião dessa? O primeiro cônsul da França, Napoleão, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram e, imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles ocultava uma superioridade de beleza. Quem seria? Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como a aureolar-lhe as bênçãos, o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros artistas e pensadores em sinal de respeito. Foi então que Napoleão se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que, sobre a égide de Cristo, descerá para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento.
renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanham nos conflitos da Farsália, de Tápsido e de Munda, remanescente das batalhas e de Gergóvia e de Alésia. Aqui te surpreendem com simpatia e expectação. A fala que vem dessas vozes dos céus é muito longa e eu limitei só a isso. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltar-se ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que lhes garanta a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Quem foi que Napoleão saiu para abraçar? O apóstolo que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. E em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VI viesse coroá-lo em país. Cada um agindo com a inteligência que tem, em benefício dos interesses que tem. E cá estamos nós. Esta reunião, considerando as devidas proporções, nós também participamos na espiritualidade antes de virmos para cá. Muito certo que a nossa existência não caiu assim à revelia e estivemos aqui. Não. Pelo menos com o nosso protetor, com o nosso anjo da guarda e aqueles que nos querem bem na espiritualidade, se reuniram conosco e nos delegaram algumas coisas importantes que iriam acontecer em nossa vida. Mas deixam-nos livres. Estamos lendo atualmente o livro Aconteceu na Casa Espírita, e a gente vê assim que, como do lado do bem existe toda uma falange de almas que se comprometem conosco, se comprometem com o gerente, o diretor da casa, o conselheiro, o responsável pela doutrinação. Também tem toda uma falange dos menos esclarecidos, que também tem ferramentas muito hábeis para nos afastar do caminho, né? Utilizemos todos nós desta inteligência que nos é única, imparcial, indiscutível. Ninguém vai tocá-la, absolutamente ninguém. O que você aprendeu, você vai perder, em situação nenhuma de tua existência. Respeitemos os nossos limites, não nos culpemos pelo que sabemos ou deixamos de saber, e vamos adiante, confiantes que Deus, nada, absolutamente nada do que acontece em nossas vidas, mesmo aquilo que nós procuramos pela nossa ignorância, está fora do script. Nós precisamos alimentar esta confiança no futuro, essa confiança em Deus, porque problemas nós teremos. Ninguém passa da condição que o nosso planeta está passando para um processo mais feliz sem uma lavagem de roupa bastante turbulenta. Então, dias difíceis virão, né? Vamos enfrentar problemas sim. O bairro, a rua, antigamente nós sabíamos das notícias que aconteciam lá do outro lado do mundo. Hoje é na casa do lado, se não dentro do nosso lar. Dificilmente nós aqui hoje não temos uma pessoa de relação com dificuldades muito grandes.
Agora, sem o amparo de todas essas ferramentas que a divindade nos coloca à nossa disposição, ficaria muito mais difícil. Porque a prece, aquela que fazemos para modificar a nossa condição moral, ela é prontamente atendida. Porque é de interesse de toda a coletividade espiritual do bem que o planeta avance. Porque se o planeta não avançar, eles também não conseguem. E nós, quando atingirmos este grau de evolução, né, tão prometido nas nossas culturas pretéritas, que ficaríamos lá sentadinhos, bonitinhos, numa varanda e tal, enfim, isso não vai acontecer. Porque quem está em condição feliz está ajudando quem ainda não chegou lá, né? Emmanuel foi convidado por Maria, mãe de Jesus, a habitar planetas mais evoluídos. Ele disse, não quero ficar com os meus. Vou cuidar deles por um bom tempo ainda. E assim nós também vamos fazer. Ou alguma mãe, algum pai segue adiante e abandona o filho. Né? Se nós, com a nossa pouca inteligência ainda que temos, com o pouco estágio evolutivo que nós estamos, temos alguns procedimentos que já nos balizam, então imagina quem já tem. E para nós nos candidatarmos lá no futuro a sermos protetores de alguém, nós temos que ter esse feeling de não criticar, porque o nosso anjo da guarda, ele não critica o que nós fazemos. Ele respeita, é bem diferente. Que é o que nós deveríamos fazer hoje, com toda essa democracia que foi nos dado de presente com muito custo, e não estamos sabendo lidar. Porque estamos brigando com pessoas que amamos, por situações que vão passar muito rápido. E perdemos, aquelas pessoas que são mais importantes para nós, perdemos. Nós temos que aprender a respeitar, senão não nos candidataremos a sermos futuramente espíritos protetores. Proteger alguém, cuidar de alguém. Eu agradeço a casa, né? Quero, antes de encerrar, esclarecer que eu sou uma colaboradora do SESC, que é Centro Espírita Caminho do Evangelho de São José dos Pinhais, um município que está precisando de muitas vibrações boas, está passando por grandes dificuldades morais no atual momento, né? Mas eu sou uma estudiosa só. E o que eu trouxe aqui foi a minha interpretação. Então, se porventura alguém ouviu alguma coisa aqui que não concordou, se baseie nas obras codificadas. Se lá está diferente do que eu falei aqui, fique com o que está lá, não com o que eu falei aqui. Porque nós somos humanos, né? Não somos Divaldo Pereira Franco, não temos o conhecimento que ele tem, mas todos nós aqui estamos buscando esse conhecimento. E é só estudando, é só lendo que a gente aprende. Só que a minha interpretação pode ser diferente da sua. Então, fique com a sua. Crie a sua verdade. Busque a sua verdade, porque é ela que vai ter valor no momento difícil, e não o que eu falei aqui. Que Deus nos abençoe, fiquemos com Deus, e agora fiquem confortavelmente em suas cadeiras, que nós vamos fazer a prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, médico das almas, dirigentes espirituais desta casa, nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, de buscarmos o Teu Evangelho de amor, o entendimento de que precisamos para respeitar as Tuas leis. Ajuda-nos, Pai, em nossas limitações, em nossas dificuldades, que façamos por merecer a proteção do mundo espiritual de amor, que tem sempre a grande disposição em nos ajudar. Acompanha-nos em nossos lares. Envolve todos aqueles que neste momento passam pela nossa lembrança. Que sejam eles também envolvidos por energias de amor,
que sua fé seja alimentada, que tenham coragem de seguir adiante e que não percam a fé. Ampara-nos, abençoe-nos, hoje e sempre, que assim seja.